Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu quero fazer uma indicação de leitura, né, que encontra-se nesse livro aqui, Ciência e Política, Duas Vocações. O texto dessa obra, nessa edição, começa na página 55, cujo capítulo se intitula A Política como Vocação. Essa obra aqui é a quarta edição. E por que o caderno vem então sugerir a leitura desse texto, Política como Vocação? Porque percebemos na atualidade um grande problema na democracia brasileira. Nos últimos 30 anos, nós conseguimos gerar 2 processos de impeachment, um processo de instabilidade democrático muito grande, e é necessário a gente pensar, debater e propor novas ideias para a construção de uma reforma política. Então, uma reforma política para quê? Para reger o sistema democrático, para reger a democracia brasileira. Uma vez que nós possuímos uma falência do processo do presidencialismo de coalizão, o excesso do número de partidos políticos, hoje em torno de 30, 33 partidos políticos, é necessário pensar aí a médio e longo prazo o enxugamento do número desses partidos políticos. Nós temos reeleições constantes para vereador, para deputado estadual, deputado federal, senador e até presidente da República. Nós temos salários exorbitantes, verbas de gabinetes. Tudo isso salienta a ideia de que a nossa política ela é muito profissional. Então, a política, nos últimos anos, ela se tornou muito profissional. E nós precisamos fazer uma reforma política que seja um contraponto dessa relação, na medida em que a gente propõe, através dessa reforma política, a política como vocação. E aí eu resgato, então, a ideia encontrada no texto de Max Weber, para a gente conseguir, então, a partir da leitura desse texto, dessas ideias, pensar, propor, discutir a reforma, discutir uma reforma política, na medida em que a gente precisa, então, salientar e fazer o contraponto daquilo que Weber coloca no texto, que existem 2 maneiras de fazer política. Ou se vive para a política, ou se vive da política. Quem vive para a política, diz Weber, transforma no sentido mais profundo do termo em fim de sua vida. Ao contrário de quem vive da política, que ressalta o aspecto econômico e aquele que vê na política uma fonte de rendimento. Na medida em que a gente tem salários exorbitantes para vereadores, verbas de gabinetes, salários muito grandes para deputados, senadores, privilégios, aposentadorias. E aí ressalta-se, política não é profissão. Então nós precisamos pensar uma reforma política mais ampla no sentido de construir essa ideia. Então o Caderno de Resenhas vem então trazer a ideia desse texto de Max Weber, no sentido da gente pensar então e propor uma reforma política mais ampla que venha fazer com que a democracia seja mais responsiva, consiga dar mais feedbacks para a população no sentido de construir um ambiente mais democrático e salutar para o desenvolvimento para o seu desenvolvimento. Então,
nesse sentido. Então, o caderno de resenha traz essa contribuição, né, a leitura do texto, né, para a gente poder pensar e construir uma democracia um pouco melhor dessa que a gente encontra aí hoje. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Né? Quem gostou aí, dá um like. Quem não gostou também pode dar um dislike. Aqui é um ambiente extremamente democrático. Né? E contamos com a contribuição de vocês. Grande abraço a todos.